Imagine caminhar por um corredor estreito de pedra, iluminado apenas por tochas, enquanto sussurros antigos ecoam pelas paredes. No fim daquele corredor, escondido de olhos comuns, existia um mercado tão poderoso e tão proibido que poucos ousavam mencionar seu nome. Não era um mercado de pessoas como muitos imaginam. Era um mercado de símbolos, de pureza ritual, de mitos que sustentavam tronos e decidiam o destino de dinastias inteiras. Na antiguidade, muitos impérios acreditavam que a força do reino dependia de uma linhagem intocada, de alianças seladas por mulheres escolhidas segundo regras secretas, tradições místicas e rituais que até hoje permanecem envoltos em sombras. Mas quem decidia essas escolhas? Quem controlava esse comércio simbólico? E por que a simples menção desse mercado secreto era suficiente para gerar medo até entre membros da própria nobreza? Hoje, você vai conhecer a história por trás desse sistema oculto. Um mundo escondido onde espiritualidade, poder e superstição se misturaram para sustentar impérios inteiros, sem que o povo jamais soubesse como. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir revela um lado da antiguidade que poucos têm coragem de contar. Durante séculos, estudiosos, arqueólogos e escribas evitaram tocar neste assunto com uma precisão quase ritual. Não se tratava apenas de silêncio, era uma política deliberada de esquecimento. Havia algo nos registros antigos que incomodava, que desafiava, que perturbava até mesmo as mentes mais céticas. Algo tão profundo que geração após geração, a simples menção trazia desconforto, mesmo entre aqueles que jamais haviam visto os registros originais. Esse silêncio, porém, não era absoluto. Em locais remotos, cavernas seladas, templos destruídos, tumbas esquecidas, fragmentos insistiam em sobreviver. Pequenas peças de uma verdade dispersa. Inscrições que o tempo tentou apagar, mas que resistiram como se fossem protegidas por algo além do natural. Algumas encontradas em blocos de pedra partidos, outras gravadas em placas de cerâmica soterradas por terremotos, outras ainda preservadas em rolos quase carbonizados, mas suficientemente inteiros para revelar trechos perturbadores. Pesquisadores independentes, longe das instituições tradicionais, começaram a reunir esses vestígios. Não havia financiamento, não havia apoio, não havia segurança, mas havia algo maior, um impulso quase instintivo de entender o que havia sido escondido. E quanto mais fragmentos recuperavam, mais clara se tornava a existência de um segredo tão antigo quanto os primeiros reinos, tão poderoso quanto as crenças que moldaram civilizações. O que emergia não falava de guerras, de reis tiranos, de conquistas ou de mitos épicos. Não. Falava de algo muito mais delicado, muito mais sutil e infinitamente mais perigoso. Um mercado oculto, não de escravos, nem de ouro, nem de terras, mas de pureza. Um comércio invisível que sustentou impérios inteiros, até o dia em que quase todos ruíram ao mesmo tempo. Capítulo 1. Os registros ocultos. Nas montanhas de Exarad, onde o frio corta como lâminas e o vento uiva entre rochas afiadas, uma passagem estreita foi encontrada por acidente.
Um deslizamento de neve revelou uma abertura que permanecera oculta por séculos. Um buraco tão pequeno que apenas um arqueólogo conseguiu entrar. Rastejando, com a respiração condensando no ar congelado, ele avançou por metros intermináveis até chegar a uma câmara tão apertada que mal conseguia levantar a cabeça. Ali, iluminada pela chama trêmula de uma lanterna, estavam inscrições que mudavam tudo. Não eram decorações, nem orações, nem relatos comuns. Eram confissões, advertências, revelações de um homem que viveu e morreu carregando um segredo impossível de compreender. Eram os registros de Arel. Arel não era um escriba qualquer. Segundo fontes esparsas, ele havia sido expulso de sua corte por questionar um ritual proibido. Exilado, passou a registrar o que sabia, temendo que sua morte apagasse para sempre aquilo que testemunhara. Seus textos falavam de pactos feitos às escondidas, de negociações espirituais e de transações que jamais deveriam ter existido. Ele descrevia a pureza primordial não como virtude humana, mas como energia, algo que fluía pelo mundo, sustentando o equilíbrio entre vida, morte, natureza e espírito. Para Arel, mexer nessa energia era pior que profanar um templo, era alterar a força que mantinha o próprio mundo respirando. E ele detalhava algo ainda mais perturbador. Os reis acreditavam que essa pureza podia ser colhida, armazenada e manipulada, como se fosse um metal precioso, como se fosse um combustível divino. Suas palavras eram claras e diretas. A pureza não é mercadoria. Aquele que a negocia enfraquece o mundo. Aquele que a toma, toma para si a dívida do céu. Por séculos, historiadores ridicularizaram essas inscrições, mas hoje elas são consideradas o primeiro alerta documentado sobre um dos rituais mais obscuros da antiguidade. Capítulo 2 – O pecado dos reis. Tudo começou no reinado de Issun-Ra, um governante tão temido por seus inimigos quanto reverenciado por seu povo, até o dia em que rompeu um pacto ancestral com os Guardiões do Vento. Fontes descrevem que, após sua traição, o reino enfrentou calamidades sem precedentes. Chuvas desapareceram durante anos inteiros. O sol queimava as plantações com fúvia descontrolada. Ventos que antes traziam vida começaram a destruir casas e arrancar árvores pela raiz. A cada mês que passava, Issun-Ra via seu poder escorrer pelos dedos. Seus generais o culpavam. Seus sacerdotes murmuravam. O povo clamava por respostas. Foi então que ele convocou os sábios mais antigos. Homens que carregavam em suas memórias rituais proibidos desde antes da escrita existir. Eles ofereceram uma solução secreta, uma solução nunca antes aplicada em tão larga escala. Criaram câmaras subterrâneas, túneis que serpenteavam sob templos e palácios, locais onde ninguém, exceto o rei e seus sacerdotes, podiam entrar. Ali, no silêncio das profundezas, eles afirmavam canalizar a pureza primordial, transformá-la em chuva, em fertilidade, em vitórias militares. Mas nada disso vinha sem preço. O que era retirado da pureza do mundo deixava um vazio que crescia silenciosamente, invisível aos olhos humanos, mas claramente percebido pelas entidades espirituais que regiam os ciclos do mundo. Issun-Ra acreditava dominar o poder. Mal sabia ele que havia apenas começado a cavar sua própria ruína. Capítulo 3 –
os sinais registrados no céu. Enquanto o mercado subterrâneo crescia, sinais começaram a se espalhar pelo céu e pela terra. E o mais intrigante, eles surgiam em lugares distantes, isolados uns dos outros, mas sempre ao mesmo tempo. Inscrições em cerâmica de vilarejos simples relatam noites em que constelações inteiras pareciam tremer antes de desaparecer. Camponeses juravam ter visto manchas negras onde estrelas deveriam brilhar. Navegadores se queixavam de que o céu pulsava como se estivesse vivo. Relatórios escritos séculos depois descrevem aves caindo mortas em plena luz do dia. Não havia ferimentos, não havia sinais de veneno. Era como se algo tivesse drenado sua vitalidade num piscar de olhos. Em algumas regiões, pessoas relataram ver bandos inteiros despencando simultaneamente. Como se um comando invisível tivesse desligado suas vidas. E, talvez o mais assustador, surgiram tempestades vermelhas. Redemoinhos enormes, tingidos por uma cor que ninguém conseguia explicar. Para alguns, era poeira. Para outros, sangue. Para outros ainda, sinal divino. Astrônomos modernos tentam abordar tais fenômenos como equívocos históricos. Mas há um problema. Registros iguais foram encontrados em regiões completamente isoladas umas das outras. Pelo menos 8 civilizações relataram os mesmos sinais, na mesma época. E isso não pode ser coincidência. Capítulo 4 O Profeta Rejeitado. Summer era um homem comum. Não vinha de família poderosa. Não tinha conexões políticas. Não era sacerdote, nem escriba, nem guerreiro. Era apenas alguém que ouvia e que enxergava. E foi exatamente isso que o transformou no mais temido dos profetas. Disse que ele começou a ter visões poucos dias depois que o ritual secreto se expandiu por outros reinos. Viu rios secando, viu templos desabando, viu criaturas invisíveis caminhando pelo vento, mas viu algo ainda mais terrível: o preço que seria cobrado pela manipulação da pureza primordial. Summer escreveu em seus rolos, com tinta feita de fuligem e lágrimas, que a pureza era parte do tecido do mundo. Retirá-la era como arrancar fios de um tecido delicado, e quanto mais fios fossem retirados, mais próximo o tecido estaria de se desfazer. Ele alertou reis, alertou sacerdotes, alertou o povo. Mas em vez de ouvirem, riram, chamaram-no de louco, expulsaram-no das cidades. Suas palavras foram jogadas ao fogo, mas 3 rolos sobreviveram, escondidos por seguidores que acreditavam nele. Esses rolos, séculos depois, seriam descobertos e se tornariam uma das peças-chave da investigação moderna. Neles, Summer escreveu: a mão que toma a pureza abre feridas que sangram pelo mundo inteiro. Capítulo 5 A Tumba Proibida. A abertura clandestina da tumba de Isur foi um dos eventos arqueológicos mais controversos da história moderna. Isso porque, oficialmente, aquela tumba jamais deveria ter sido tocada. Governos temiam sua lenda, templos proibiam sua aproximação. Moradores locais evitavam até olhar na direção dela. Mas um grupo de arqueólogos independentes, financiados por uma figura que permanece desconhecida, desafiou todas as proibições. Em uma noite sem lua, abriram a tumba. E o ar mudou instantaneamente. A temperatura caiu.
As chamas das tochas se curvaram, como se fossem puxadas por algo dentro da câmara. Um silêncio profundo se instalou. No centro do salão, encontraram um sarcófago adornado com símbolos que não pertenciam a nenhuma cultura conhecida, e ao lado dele, um rolo manchado com sangue seco. Os testes indicaram algo assustador. Aquele sangue não correspondia a nenhum grupo sanguíneo moderno, nem humano, nem animal. O rolo dizia: aquele que toma a pureza, toma a ira dos céus. Havia também desenhos, jovens sendo conduzidas por túneis estreitos, sempre acompanhadas por figuras encapuzadas. E ele continha inscrições em 3 línguas diferentes, todas confirmando a mesma prática espalhada por múltiplos reinos. Esse rolo se tornaria o documento mais proibido da arqueologia. E também o mais temido. Capítulo 6. O colapso dos impérios. A queda das 3 coroas é um dos episódios mais misteriosos da história antiga. Aconteceu rápido demais para ser entendido, devastador demais para ser esquecido. Primeiro vieram os terremotos. Fendas enormes abriram no chão, engolindo casas, templos, mercados inteiros. Depois veio a seca. Rios secaram tão repentinamente que peixes ficaram expostos ao sol, apodrecendo em poucas horas. Plantações inteiras murcharam como se o solo tivesse sido esvaziado de vida. Por fim, veio a loucura. Registros falam de soldados atacando seus próprios companheiros, famílias se voltando umas contra as outras. Sacerdotes entrando em transe profundo, repetindo palavras incompreensíveis. Em menos de 2 anos, 3 impérios caíram. 3 reinos considerados invencíveis, destruídos como se fossem construções de areia. E o mais perturbador, todos ruíram exatamente no período em que o mercado oculto chegou ao auge. Capítulo 7. A Arca que se abriu. No templo de Zarim, uma equipe de escavação encontrou algo que jamais poderia ser esquecido. Uma arca de cedro selada com resina preta, enterrada mais profundamente do que qualquer objeto encontrado no local. Quando finalmente romperam o lacre, o ar pareceu vibrar. A temperatura caiu tão rápido que os arqueólogos sentiram suas respirações congelarem por dentro. A sala ficou silenciosa, como se estivesse aguardando algo. Dentro da arca, encontraram o símbolo do primeiro pacto, uma peça escura, lisa e ao mesmo tempo estranhamente irregular. Não parecia feita de pedra, nem de metal, nem de madeira. Era algo que nenhum especialista conseguiu classificar. Quando os pesquisadores tocaram o objeto, todos relataram a mesma experiência. Um arrepio profundo percorrendo o corpo, como se um vento frio tivesse atravessado cada parte deles. E naquela noite, todos tiveram o mesmo sonho. Descreveram figuras encapuzadas, câmaras subterrâneas e um vento vermelho soprando sobre desertos esquecidos. Nenhum deles conseguiu relatar a cena completa, mas todos repetiram as mesmas palavras. O pacto voltou. Pouco depois, o objeto desapareceu. Ninguém sabe quem o levou. Ninguém sabe onde está. E talvez, apenas talvez, ninguém queira saber. Capítulo 8. A revelação do pacto.
À medida que pesquisadores comparavam textos, símbolos, relatos arqueológicos e inscrições esquecidas, uma verdade começou a se desenhar com uma clareza perturbadora. Os reis antigos não viam a pureza como parte humana, eles a viam como energia viva, um elemento fundamental que fluía pelo mundo, equilibrando forças invisíveis. Retirá-la era como remover uma engrenagem essencial de um mecanismo complexo. E foi exatamente isso que fizeram. A cada fragmento comparado, ficava mais evidente que a manipulação da pureza primordial não apenas alterou rituais e crenças, alterou o mundo. Criou fendas espirituais, enfraqueceu o equilíbrio natural, apertou uma corda cósmica que, ao ser tensionada, acabaria por se romper. Os reis acreditavam estar acumulando poder, mas estavam acumulando dívida. Uma dívida que seria cobrada não por homens, mas pelo próprio céu. Capítulo 9. A explicação final. Estudiosos modernos se dividem em 3 grupos, cada um com interpretações assustadoras sobre os eventos. O primeiro grupo afirma que a queda simultânea dos 3 impérios não foi coincidência. Foi consequência direta da ruptura do pacto ancestral e do desequilíbrio causado pela manipulação da pureza primordial. O segundo grupo acredita que, ao manipular essa energia, os reis abriram portas espirituais que jamais deveriam ter sido tocadas. Portas que libertaram forças que afetaram não apenas os reinos, mas o próprio tecido da realidade. E o terceiro grupo, o mais discreto, o mais temido, o menos disposto a falar abertamente, acredita que parte da energia retirada nunca retornou ao mundo. Eles dizem que ela ainda circula, ainda influencia, ainda procura um destino, e que a dívida espiritual deixada pelos reis antigos ainda não terminou de ser cobrada. Capítulo 10. O eco do passado. Moradores que vivem próximos às ruínas dos antigos palácios contam histórias que desafiam qualquer explicação racional. Dizem que, quando o vento passa pelas pedras quebradas, um som muito antigo o desperta, profundo, grave, vibrante. Alguns ouvem vozes, outros ouvem cânticos abafados, e alguns poucos ouvem lamentos. Lamentos que parecem vir não do presente, mas de séculos atrás. Eles descrevem o som como um chamado que ecoa entre os corredores subterrâneos que jamais foram totalmente explorados. Um chamado que parece saber os nomes de quem o ouve. E muitos acreditam que esse chamado é o eco do pacto rompido, o eco da pureza arrancada, o eco da dívida não paga. E talvez, apenas talvez, o que foi iniciado nos subterrâneos dos antigos impérios ainda esteja vivo. Ainda esperando, ainda observando, ainda cobrando.